O podcast é Cachaça e Jambu. Hoje continuamos aqui em Belém, na capital paraense, né? Aqui nesse congresso maravilhoso que é o Harmony, a nossa amiga Nayana aí que está fazendo um trabalho belíssimo na harmonização orofacial e também corporal, né? Então a gente fica bem feliz junto com a revista Odonto Nordeste, trazendo, levando para você que está aí nos assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais. Nós estamos falando aí para mais de 70 mil profissionais na área. Isso é bem importante. E olha, esse episódio, claro, todo episódio é muito bacana. Eu gosto, né? Aqui a gente fala de tudo. Mas eu estou recebendo aqui hoje, né, a rainha do melasma. Olha só, a mulher roda o Brasil e o mundo inteiro, né? É do Piauí, é da minha querida Teresina, entendeu? Mas está aqui em Belém, veio palestrar, veio trazer a beleza dela, que eu veio distribuir beleza aqui no Pará, né? Isso, A Geriane, que é esteticista e também cosmetóloga, vai falar um isso. pouquinho pra gente. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui em Belém mais uma vez. Amo essa cidade. Me perguntaram um dia desses quantas vezes eu já vim a Belém. Eu acho que eu perdi as contas, mas mais de 10 vezes. Sempre ministrar cursos, palestras. Então, todos os eventos, tanto só da área da estética como também de harmonizadores, eu também estou presente. E vim com um tema incrível que é exatamente tratar a pele, né? Cuidar da pele, que é o mais importante, é a base de tudo. Olha, eu imagino como é que a gente pode falar esse nome que você tem, Rainha do Melasma. Eu É, quero conhecer um pouquinho mais da tua história, né? Que todo mundo tem que contar a história aqui, viu? Não isso. pode tem que contar. Conto, eu Aqui a gente quer conto. saber da história, como começou, o que foi que te levou a ser cosmetóloga, esteticista, como foi esse teu que você abraçou essa causa, né? Então eu queria saber um pouquinho, Geriane, como é que a gente consegue trabalhar ao mesmo tempo a parte corporal, facial, né? Isso, A gente sabe que o nosso Brasil é muito grande, é mas a gente verdade. sabe também que melasma tem alguns lugares específicos, né? E eu queria saber como é que você trabalha e como é que você conseguiu adquirir esse nome aí, Rainha do Melasma. Bom, como foi que Ó, começou a minha fofoca, agora história? conversa. Como foi que começou a minha história, né? Eu sou esteticista e cosmetóloga há exatamente 27 anos. Eu comecei muito jovem. Eu morei no Rio Grande do Norte por muito tempo, que meu pai é potiguar. E lá eu entrei na área da estética, né? Comecei pelo Senac, depois fiz curso nível superior e não parei mais. E tive, assim, a grande sorte de trabalhar quando eu comecei na minha vida, quando eu voltei para o Piauí, numa clínica de estética. Passei 5 anos numa clínica que era referência em Teresina. E depois disso, eu falo que Deus dá o caminho e você tem que caminhar. Então eu sempre fui uma mulher de muita fé e ação. Eu Precisa. sempre atuei em peles com muito Oração e amor. ação, Oração e não ação. é isso? Fé e ação, exatamente. E aí eu nunca. E praticar o TBC todos os dias. Sabe o que é isso? Não. Que eu falo para minhas alunas? Ah, Tire a bunda da cadeira. Corra corra, atrás dos seus corra. objetivos, dos seus sonhos. E aí o que? Passei 5 anos como funcionária, saí muito do zero, do zero, do zero, assim, não tinha. Por isso que a minha história, tem até uma história que eu vou lançar um livro, que é do zero ao império. Como foi que eu comecei a minha vida na estética, com muita coragem, com muita fé, com muita ação. Então eu com 22 anos comecei a minha clínica, 23 anos de idade, montei a minha primeira clínica. Aliás, com 27 anos foi quando eu comecei o início de tudo. E comecei a clínica há 20 anos atrás, a minha clínica própria. Só que eu não pensava em ser palestrante nem professora. Eu falo que meus resultados falaram por mim. Por quê? Em 2015 eu já tinha muitos resultados de melasma e cicatriz de acne. Há 15 anos atrás, quando o melasma apareceu no meu rosto, eu falo que tu faz do limão a limonada. Sim. Eu fui desenvolver um método de melasma. Por quê? Primeiro que eu não podia ter uma mancha no meu rosto, como é que as profissionais iam acreditar em mim? Então, como foi que É. começou isso? Há 15 anos atrás, desenvolvi o método de melasma no meu rosto. Eu tenho melasma e provo para todo mundo que meu melasma é controlado. Que é uma patologia Sim. médica que é muito difícil de se tratar, até porque a gente mora numa terra muito quente. Mas só não é só o calor que faz com que seu melasma apareça, né? São milhares de fatores emocionais, hormonais. Ele é multifatorial. E aí, qual foi a grande diferença da minha vida? Qual foi o grande pico? Em 2015, eu ganhei um concurso nacional no IMB, no congresso em IMB, que acontecia aquele Leis Novelis. Me convidaram para participar desse concurso, porque muita gente já sabia dos meus resultados. Eu lá em Teresina e todo mundo viu os resultados que eu postava na época do Facebook. Isso há 10 anos atrás. O Instagram não estava no auge como hoje, não. E aí eu ganhei o concurso de mais de 800 profissionais. E o que mais chamou a atenção do Brasil e do mundo
foi porque eu ganhei o concurso morando em Teresina, Piauí, numa terra que é considerada uma das mais quentes do Brasil. Sim. E aí o que aconteceu? Eu ganhei esse concurso, o Bem-Estar da Globo me enxergou. Começaram a mandar mensagem para a Globo para ir filmar piauiense lá no Piauí em resultados de melasma, porque melasma é considerado uma patologia, Sim. então o Bem-Estar tratava dessa parte de saúde. Sim. E nessa história, a Globo me filmou, passou no mundo inteiro, no Brasil inteiro, e eu nunca mais parei. Aí começaram a me chamar para dar palestras, para dar eventos, para mostrar. E como foi que eu conquistei essas pessoas? Com o meu jeito simples de mostrar a estética de verdade. Eu sempre falo que a vivência clínica, o que eu faço todos os dias, é vivência. Eu atendo mais de 30 pessoas por dia. Hoje, na minha clínica, nós somos 17 funcionários. É uma clínica que tem 16 cômodos. Quando você for em Teresina, eu vou te convidar para ir lá, claro. para te deixar mais bonito Dia do 4, que tu já é. dia 4 não, dia 5. De outubro? De outubro. Ah, pois pronto, já vou cuidar de você. Já vai ter um lugar Oh, para cuidar já da vou pele. lá, olha. Parada obrigatória vai ser Teresina. Então. E aí, nessa história, a minha clínica foi crescendo, só que eu expandi em cursos, porque pediam para me ensinar a minha técnica. Em cursos, em vivência clínica, que é um evento que eu faço em Teresina, que vem profissionais do mundo inteiro, inclusive agora no minha última, em maio de 2025, vieram 6 médicos de fora do Brasil. Chile, veio de Santiago, veio de Buenos Aires, veio de vários lugares. E por isso que eu fui convidada para mais um evento internacional. E uma coisa que eu me orgulho muito é que eu comecei do zero, nunca ninguém me deu nada. E assim, hoje eu tenho 17 certificações internacionais, já fui para premiação, recebi premiação em Israel, com um tratamento de cicatriz de acne. Eu fui considerada a melhor do mundo, eu ganhei de 52 países em cicatriz de acne. Legal. E aí começou o melasma na minha vida e eu nunca mais parei. Então hoje eu rodo o Brasil e o mundo, já dei palestra em 12 países, para mostrar que existe sim tratamento de melasma, controle do melasma, sem agressão, sem sensibilizar, sem precisar gastar muito. Porque os profissionais ficam, eu preciso de laser, eu preciso de outros procedimentos, e não há necessidade disso. Sim. Então eu cresci com o meu trabalho e assim, eu mostrei para o mundo isso. E o título Rainha do Melasma veio por isso. Porque eu mostrei para o mundo que eu era profissional, que tinha os melhores resultados de melasma do mundo e resultados persistentes. Porque não adianta clarear e escurecer, adianta ter que manter. E aí eu tenho o meu rosto como exemplo, que eu falo para todo mundo que eu tenho o meu rosto por ter melasma e controlar ele há 15 anos. Tá vendo aí, meu povo? Descobriram porque é rainha do melasma? É uma história longa. Mas é uma história bonita, É. né? Como é que você chama aquele método que você disse que a pessoa sai, tira a bunda do... Pratique o TBC, tire a bunda da cadeira. Legal. É uma frase minha. Eu vou adquirir isso aí também, viu? E outra coisa que eu falo muito para os profissionais é assim, que não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente importa. É uma frase da Madre Teresa de Calcutá, tem escrito na entrada da minha clínica, que eu falo, o cliente ele vai se ligar a você, isso eu dou treinamento, inclusive quando eu for dar minha palestra hoje eu vou falar sobre isso. O cliente ele vai se adaptar e vai se conectar com você, com o amor que você transfere, você mostra que realmente você é capaz de ajudá-lo e não pensar só no financeiro, pensar realmente em amor, entrega, porque as pessoas estão muito carentes disso hoje. De amor, de cuidado, de ser cuidado de verdade. É porque a IA tá aí, né? A IA não tá cuidando de ninguém. Tá mas atrapalhando todo mundo. Ajuda e atrapalha. Ajuda e atrapalha, é verdade. A gente sempre fala, teve até uma pessoa que chegou aqui, disse, a IA, você tem que dominar a IA, não a IA dominar você, né? Então ela é um reflexo de você, né? Mas me fala um pouquinho, Geriane, da tua palestra hoje que vai acontecer aqui no Harmony. Me conta o que é que as pessoas que estão aí, que não chegaram ainda até Belém e querem, né, entender mais um pouquinho, o que é que vai acontecer hoje na tua palestra? Hoje, sempre quando eu começo a minha palestra, eu falo de uma dor muito grande do profissional, que é saber fazer uma avaliação investigativa. Então, primeiro eu ensino, na minha aula, eu inicio dando dicas de como avaliar, de como saber de verdade, fazer as perguntas assertivas. Então, eu começo sempre por uma avaliação, explicando quando a gente vê numa lâmpada de Wood como é que está essa mancha por trás daquela lâmpada, que é muito importante isso. E todo mundo que eu andei, todas as palestras que eu rodei, a carência maior que eu escutei foi exatamente essa. Começar certo, personalizar um programa de uma forma correta, se você souber fazer uma avaliação assertiva.
Então eu começo falando de avaliação, depois eu falo um pouco da história do melasma e depois eu dou o quê? Eu dou dicas, né, já que a gente não tem como fazer uma aula tão grande, e dicas de como realmente você atuar no melasma, né? Porque eu falo que melasma tem que ter muito amor, muita entrega, porque você vai cuidar desse paciente pro resto da vida. Melasma não tem cura, tem controle. Então assim, eu vou falar de melasma, vou falar de outra dor muito grande, que são cicatriz de acne, rejuvenescimento, e vou dar dicas, insights para que as pessoas peguem e entendam de verdade qual é como é que eu posso explicar, o rumo de se ter sucesso. Qual é o rumo de se ter sucesso? Para que você saiba qual o caminho você tomar. É você se entregar de verdade. É você entregar amor no que você faz e os resultados vão vir e com isso vão vir muitos clientes. É isso que acontece. Legal, ó, eu tô falando aqui com Vai aprender meu nome, gente. Gerriane. Lembra do Tom e Jerry. Pronto. Legal, gostei. Ah, é? Que é a rainha do melasma, falando aqui um pouquinho de melasma, falando da vida dela. Muito bacana o episódio de hoje. E você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pelo YouTube, vai poder curtir esse episódio na íntegra a Isso. partir agora, né, do mês de outubro, aí nas redes sociais da revista Odonto Nordeste e também do YouTube. Lembrando que agora em outubro sai a edição especial da revista Odonto Nordeste, especial Dia do Dentista. Então você que nos acompanha, fique ligado que a revista está fantástica. De norte a sul do país, tem profissionais falando e dando dicas aí na área da harmonização, na área da dentística, da ortodontia, enfim, tudo que você imaginar. Abrindo agora para 2026, uma etapa nova na revista Odonto Nordeste, que vai ser os outros profissionais também falando das suas experiências na área da harmonização, né, facial e também corporal. Então fica ligado, tá bem? Gerriane, me fala um pouquinho. Norte do país. Nós estamos em Belém, nós estamos aqui numa região quente também, né? Uma região úmida, né? Uma região que às vezes está um dia abafado, como Manaus ali, vamos para Rio Branco, tem aqui por Macapá, né? Já fui em todos. Então, como tratar? É diferente você tratar um paciente do sul, sudeste, nordeste, centro-oeste e vir para o norte? Eu não senti essa dificuldade porque eu moro em Teresina, Piauí, que é uma terra muito quente. Sim. Então, assim, por que as pessoas foram tanto atrás de mim? Porque elas viram que eu consegui realizar resultados, né? Consegui dominar o melasma numa terra tão quente quanto a deles. Então, eu falo que quem mora no sul... Porque Teresina, as mulheres de lá e os homens também têm uma pele belíssima, né? Para quem não conhece, é o lugar que eu vi mais gente bonita pelo Brasil foi verdade. Teresina. Teresina é muita verdade. gente bonita, apesar de que eles só saem de noite, né? Porque não dá para É não dá para Por isso que esbanjar a gente é tudo beleza. lindo. Ei, não dá para esbanjar beleza durante o dia mas- muito tempo, mas à noite muita gente bonita. É verdade. A gente E que são está muito vaidosos. vaidosa, a gente vê a estética lá funciona muito bem. Então ela fala bem, vem de uma terra quente, mas que ali tem ó, profissional porreta. E foi isso que foi o grande segredo. Porque como eu consegui resolver numa terra quente, quem mora no sul, no sudeste, tá o quê? Tá de boa. Tá no Por frio. quê? Tá no frio. Porque você tem uma temperatura mais de 30 graus, você já tá muito bem, entendeu? Então não tem como. Então o que eu falo sempre para todo mundo? Que foi esse pontapé por morar numa terra tão quente que me fez chegar onde eu cheguei. Porque eu mostrei para as pessoas que nós éramos capazes. Eu tenho muitas alunas aqui, muitas pupilas, como eu chamo carinhosamente. Elas dizem que são minhas gerrietes. Ah, legal. O nome novo que elas inventaram. Então, assim, eu tenho muita gente aqui que faz sucesso. Inclusive, eu já dei aula aqui para dermatologista, dei mentorias, que vai acontecer uma mentoria agora também nos próximos dias, que eu vou já falar para vocês. Mas, assim, é um público que acabou me seguindo muito por ter dado essa alternativa de tratar pele no calor. E, assim, a gente atua muito com produtos sem ácidos. Então, são produtos mais leves, mais tranquilos, que tem essa ação de clarear sem sensibilizar. Legal, isso é bem importante que você usa, porque hoje usa muito ácido, né? E a gente já produtos, procura aí né? nessa demanda de menos agressão. Aí não pode pegar sol, não pode não sei o quê, E não todo pode mundo pegar vive uma aquilo, vida né? normal. Com o meu método dá pra viver Né? normal. Eu tô usando ácido. Quem disse que eu tô usando ácido? Ninguém. Tá vendo? Isso é importante, legal. Verdade. Me fala um pouquinho agora o que é que nós vamos ter, né? A nível Brasil. Fala um pouquinho o que é que vão nesse último trimestre aí, né? O que ainda vai acontecer O que é que ainda esse vai ano? acontecer esse ano e depois a gente entra aqui para Belém para saber o que é que você vai fazer. Esse ano ainda vou ter o próximo congresso que eu vou palestrar vai ser o Experience, que vai acontecer em São Paulo, que é um congresso de ozonioterapia da Poliane Cardoso. Sim. Vai acontecer agora em outubro. Na sequência eu vou ministrar um curso em São Paulo e também atendimentos. Aí volto para o Nordeste
Aí eu vou para Fortaleza para o Congresso de Estética em Nordeste. Vou em palestrar novembro. também no Congresso de Estética em Nordeste. E aí é quando eu volto realmente para Teresina, né? Ainda vou ter mais 2 viagens pela frente para terminar esse ano. E aqui em Belém, qual vai ser a minha programação? Vim para o Harmony para palestrar. É a segunda vez que eu participo desse congresso, que eu acho ele incrível, lindo, hiper mega organizado. É. Belém está de parabéns, a equipe do Harmony está de parabéns, Legal. você está de parabéns que participa Obrigado. disso tudo, Sim, que claro. faz essa organização. E, na sequência, eu vou ter uma mentoria que eu vou ministrar para a doutora Shirley Dourado, que é uma profissional ímpar, maravilhosa, e a gente vai ter um dia de mentoria com atendimentos em Belém. Então, assim, vai ser surreal, garanto para você. Tem mais de 20 pessoas já na lista para fazer esse atendimento comigo. Legal. Vão ser 1 dia e meio, mais ou menos, para a gente dar conta de tudo, que é a sexta e o sábado. E o que mais? E também vou ter atendimentos extra, né? Porque muita gente pede atendimentos quando eu venho aqui. Amo Belém. Lá vai a Rainha do Melarne, então bora lá atrás Bora dela, bora atrás, seguir, é bora sucesso. buscar, bora fazer. Isso. Né? A galera vem mesmo porque sabe que a mulher sabe trabalhar com os produtos dela e também, porque é isso aqui, né? Entrega Tem resultados. que entregar resultado. Falando em entrega de resultado, hoje você vê vários profissionais entrando ali na harmonização orofacial. E a gente vê muita gente interessada em pele. Né? Muitos profissionais interessados em pele, né? Eu acho que o profissional da harmonização, eu vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha é biomédica. É. E quando a minha filha se formou, na pós-graduação dela, em tudo, ela falava muito de mim, do meu trabalho, e todo mundo em Teresina me conhece. E aí eu fui dar uma palestra para eles. E aí teve uma aluna que falou assim, eu sempre achei que a parte mais importante de você entregar um resultado do injetável, do harmonizar um rosto, é você ter uma pele bonita. Aí eu conto uma historinha em cima dos palcos para todo mundo entender. Eu falei, gente, se você pintar uma parede mal pintada, mal lixada, e tu botar o quadro mais lindo do mundo, você acha que as pessoas vão olhar para o quadro ou para a parede mal pintada? A parede. Então a parede é a nossa pele. O quadro é o botox, é uma boca, é uma harmonização. Então, primeiro de tudo, vocês são harmonizadores, estão me escutando. Eu digo isso para vocês porque eu dou aula para biomédico, para dentista, para dermatologista, para fisioterapeuta, para tudo. Eu falo muito que a base de tudo é uma pele, porque sempre você vai olhar para a pele da pessoa. Você vai olhar se essa pele tem luz, se está bonita, se está iluminada. Uma dor muito grande que eu escuto, né? Que eu vejo muitos clientes chegar na minha clínica que tem cicatriz de acne, que tem melasma e falar, eu fui no local, a pessoa só quis me injetar. Imagina uma testa esticada com melasma. Aí é que o melasma vai aparecer. Bem forte, entendeu? né? Vai se acentuar mais. Então eu falo sempre, gente, a base de tudo é a pele. E tem uma frase que eu mostro muito, que eu conto, que essa frase é minha, eu registrei. Você deve conhecer o Fábio Borges, Sim. que é meu amigo querido. É. Eu falei essa frase no congresso, e aí o Fábio, quando eu desci, o Fábio disse assim, desce e registra essa frase. A frase é o seguinte, quem mostra seus resultados não precisa convencer ninguém sobre o seu trabalho. Os seus resultados já vão falar por você. Então você vai se vender em qualquer lugar do mundo, que foi o que aconteceu comigo. Os meus resultados chamaram a atenção do mundo. Eu nunca procurei subir em palco, eu nunca procurei ser professora, mas eu acho que foi uma missão que Deus me deu de sair por aí ensinando, e é o que eu faço com maestria, amo de paixão, me conecto muito com as minhas alunas. Se tornou assim um grupo de amizade, assim, um grupo elas falam que eu sou o empurrão delas, a mãe delas da estética. Porque eu dou um empurrão de verdade. Eu digo, gente, tem que ter coragem, tem que ter ação, tem que tirar a bunda da cadeira, tem que ter fé, porque Deus ajuda quem caminha. Não adianta ficar sentado esperando cair do céu, porque não vai cair. Não cai nunca, né? Nunca. Muito Tá bem. caindo mal chuva. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eliane. E aí? Pra me tomar? Não, eu vou palestrar, não pode. Mas o nosso podcast é Cachaça e Jambu, né? Me dá um gole. A gente, né? Não custa nada abrir um pouquinho, ó. Abre o apetite antes do almoço. Abre um pouquinho, né? Cadê os copinhos? Cadê a minha moça que nos ajuda aqui? Cadê a secretária? Traz um copinho pra gente que a gente Meu Deus. vai colocar Vai aqui. ficar tudo Muito dormente. obrigado, viu? Muito obrigado. Vamos aqui, ó, provar. É só um. Meu Deus, se eu já falo, imagina na palestra depois de tomar É cachaça de só um jambu. pouquinho, não faz mal não. Né? Bora brindar. Bora brindar. Eu Quanto não posso- mais Olha aí, outra o meu coisa é que só... eu aprendi na minha vida. O meu é só um Quanto pouquinho. mais você brinda, quanto mais você comemora, mais Deus te dá. Então a gente tem que comemorar tudo nessa vida. Então vamos embora Ser comemorar. grato, né? Acho que Ser ser grato a grato, tudo. grato a tudo. A gratidão, ela A move gratidão qualquer- é a voz que rompe chega mais tudo. próxima a Deus. Eu falo Exatamente. muito isso. Olha Então, aqui a vamos lá. saúde, ó, meu povo. Saúde pra vocês, saúde, Eliane.
tenha muito sucesso. Amém. Muito obrigado por ter vindo aqui Gratidão. no Eu que nosso, agradeço pelo no carinho. nosso podcast, né? Você que eu conheci, disse, eita, ali tem muito assunto pra gente falar no podcast. E hoje ela estava ali, eu digo, E muitas bora, histórias. bora conversar um pouquinho, Bora. falar aí do teu trabalho, que é bem importante. Quem hoje quer entrar na harmonização orofacial, quer ir ali por a parte de pele, né? Você tem que estar preparado com bons profissionais Isso. que possam lhe ensinar e lhe trazer conteúdo. Então, Verdade. isso é muito importante para você que quer ir para a harmonização orofacial. Mas vamos Bora lá, o brinde. Brinde. Saúde! Bora lá, olha aí, ó. Eita. Eita, como diz o povo, ó. Ai, faltou o sal. Somente. Faltou. Somente. Ó, Então é isso, ó. Você que nos acompanhou aí nesse episódio, muito obrigado. Geriane, obrigado mais uma que vez. agradeço. A rainha do melasma está com a gente aqui, ó. Gratidão. Foi maravilhoso. E a gente se vê no próximo podcast. Aqui é Cachaça e Jambu. Harmony junto com Revista Odonto Nordeste. cachaça Tchau. mesmo, minha gente. Beijo, obrigada.